Padre Santo querido, ahora le buscamos, Señor, reconociendo que está corta nuestra existencia en esta vida, Señor. Y entendemos bien, por la administración de tu Espíritu, que la mejor inversión que podemos hacer del tiempo que todavía nos resta es nos prepararnos para el encuentro contigo. Yo pido, Señor, así como tu palabra ha impactado a nosotros en otras situaciones, que tú lo hagas una vez más, Señor. Tráenos, Señor, tu conocimiento, tráenos, Señor, tu bendición, a empezar por mi corazón que hablo contigo nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos. A grande ênfase de Jesus nessa mensagem, que nós chamamos o sermão profético, não foi tanto nos dar conhecimento dos sinais que antecederiam a sua volta. Isso também. Mas a principal preocupação de Jesus, de longe, foi nos dar a consciência de que um dia vamos partir e que é necessário estarmos preparados para o encontro com o nosso Deus. Quando ele fala sobre encontro, ele nos conta que nós temos que ser vigilantes. Nós já vimos isto, mas fala que nós temos que ser pessoas que trabalham no reino de Deus, fala que nós temos que buscar continuamente a força do Senhor para não servi-lo com base nas nossas próprias qualidades, na nossa própria força, mas com a força da sua graça que Ele nos dá, desenvolver as aptidões, os dons que Deus nos tem dado, e ser sensível e ajudar os nossos irmãos e outras pessoas em suas dificuldades materiais, emocionais e espirituais. Isso não é exatamente uma opção para nós. Jesus, e nós temos enfatizado isso muito, ele reuniu os seus discípulos, pessoas que criam nele, poucos, a grande maioria só estava atrás dele pelos benefícios que recebiam, mas esses poucos discípulos, e nós estamos aqui há 48 horas aproximadamente antes da crucificação, e ele passa para esses homens e mulheres esta mensagem. Talvez fosse cerca de 100 e poucas pessoas. Alguns dias depois da sua morte, quando vem o Espírito Santo, 50 dias depois, no dia de Pentecostes, eram 150 pessoas. Talvez não fosse muito mais do que isso, mas Jesus os reúne, Jesus olha no olho deles e eles contam: vocês têm que estar preparados para o encontro com o seu Deus. Vocês têm que estar preparados. E eu tenho enfatizado esse fato de que Jesus usou ilustrações do tipo: olha, vocês lembrem-se do que aconteceu no dilúvio. Muitos estavam por ali vendo oportunidade, quando veio o dilúvio, arrastou a todos. Ele fala sobre a situação a ilustração das virgens, e 5 delas eram imprudentes, não faziam aquilo que deviam fazer com relação a preparar-se para a vinda do Senhor, e o Senhor volta e elas ficam do lado de fora. Está falando para discípulos de Jesus. Ele está falando para discípulos e contando que servos do Senhor, e nessa parábola, esse Senhor é uma ilustração, é uma alegoria a Deus, e diz: vocês precisam desenvolver os seus talentos, porque o servo que não desenvolve, ele ouve algo parecido com essa expressão dos lábios de Jesus: lançai fora o servo inútil, no lugar de trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E por último, aqueles que se omitem totalmente, desconhecem, passam pela vida como se as necessidades daqueles que estão tão perto de si não têm nada a ver com o seu ritmo de vida. Jesus diz a respeito desses discípulos: apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede. Isto tem que nos levar a uma consideração daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós temos sacralizado na nossa vida, os chamados planos de salvação, o chamado certeza disso, certeza daquilo. Nós temos que avaliar isso pelos seus melhores critérios. Jesus coloca ali toda a verdade a respeito
de quem é a pessoa, quem é o seu verdadeiro discípulo. E ele completa essa verdade, pregando não menos de 7 vezes esse sermão ao qual o pastor Jonas se referiu aqui. Aquele que quer me seguir, ele tem que negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz, me servir e me seguir. Nós podemos até fazer menos disso. Nós podemos até crer naquela verdade que muitos daqui sentados ouviram um dia, que bastou levantar um dia a mão, bastou um dia ser batizado e tudo está resolvido. Mas eu temo, pela igreja que eu amo, que vocês são, que nós não estaremos sendo sábios se não incluirmos na nossa fé, pelo poder de Deus, a verdade que o Senhor nos conta aqui. Estes são os discípulos de Jesus. Estes são aqueles que estão seguindo a Ele com base naquilo que Ele contou. A grande verdade é que essa pergunta, ela fica assim, pairando no ar, quando nós avaliamos as nossas reais intenções de nos entregar para Jesus nessas bases, sem direitos. Em outros textos desse sermão que eu digo o mais pregado por Jesus, ele nos conta: aquele que ama pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, mais do que a mim, ele está fora. Então Jesus, como faz tantas vezes, em todo o Novo Testamento nós vemos a situação onde a força do homem ela é levada a um ponto de exaustão, e nós tenhamos diante de nós a certeza de que por nós mesmos nós nada podemos fazer. Pedro uma vez perguntou para Jesus: então quem poderá ser salvo? E Jesus respondeu: ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus, então ele introduz a graça do Senhor. O único meio de estarmos adequadamente preparados para o encontro com Deus é servir a Jesus. Vejam só a palavra dele: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém caminha para o Pai, senão por mim. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. A grande questão é, nós sabemos agora no que consiste seguir Jesus, e nós precisamos chegar nesse ponto de ver que o que Jesus nos ensina sobre o que é segui-lo é algo que nós não podemos produzir de nós mesmos. Nós temos que nos acercar ao Senhor e dizer a Ele: Pai, sem o Senhor eu não posso, eu não farei. Jesus, sem o Senhor, de fato, eu estou aqui para endossar a Tua palavra, eu nada posso fazer, eu não tenho capacidade de fazer. Vejam só, segui-lo diariamente, considerando nós mesmos, nossos planos, nossas possessões e até mesmo nossos entes queridos, como já se não tivesse nenhuma importância para a nossa vida, quando comparados à importância que damos a Jesus. Quem é esta pessoa? Como é que o indivíduo pode tomar a sua cruz, fazer esse tipo de decisão, negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e servir e seguir a Jesus? Bem, a verdade, irmãos, é que quando nós chegamos à convicção dada pelo Espírito Santo e confessamos a Ele os nossos pecados, temos essa convicção: não, eu tenho errado contra o Senhor, eu tenho pecado contra o Senhor, eu tenho usado o seu nome de uma forma inapropriada sobre minha vida, porque a minha vida destoa tanto com aquilo que Ele fala. O Senhor, Ele ouve a nossa confissão, e a sua palavra nos conta que Ele nos perdoa os pecados, e Ele nos purifica de toda injustiça, e ao fazê-lo, nós somos como que renovados. Se existe alguma tristeza que sobra, Ele revela que Ele, Jesus, é o intercessor, Ele intercede por nós junto do trono do Pai,
e Ele renova o nosso desejo de fazer a sua vontade e de nunca mais pecarmos. Ele renova, como se isso fosse um novo começo. É renovada em nós a visão do quanto Jesus nos perdoou, e também é renovado o nosso desejo de sermos parecidos com Ele. E então e somente então, nós o amamos apaixonadamente. Nós gostamos tanto de Jesus, que nós somos inclinados a renunciar com alegria a nós mesmos, a tomar nossa cruz, servir Jesus. Não existe restrição nenhuma, e para isso, as duas personagens que o pastor Jonas mencionou, Maria de Betânia, aquela mulher pecadora na casa de Simão o fariseu, elas são uma perfeita ilustração. Jesus diz a respeito dessa situação criada, ele diz assim, que o grande amor por ela demonstrado mostra isso, que os seus muitos pecados já foram todos perdoados. E esta é a única forma. O que produz em mim, o que produz em você, um crente tão grato, alguém que, muito mais do que a gratidão de ter se casado, de ter comprado um carro, ter comprado uma casa, ter tido filhos e netos e outros bens na vida, muito mais do que isso. Muito mais do que a constatação de sucesso na sua vida profissional. Quando de fato o crente em Jesus, ele se achega ao Senhor e ele é perdoado dos seus pecados, vide a mulher Galileia, a mulher pecadora de Lucas capítulo 7. Ela fez um escândalo. A forma dela se portar demonstrou que ela não estava presa à opinião social, a nenhuma forma de o que vão dizer de mim, nada. Ela se prostra aos pés de Jesus, ela é criticada, e Maria de Betânia posteriormente repete o mesmo feito. O valor do que ela consumiu aos pés de Jesus gerou indignação dos outros, dos discípulos de Jesus. Discípulos ficaram indignados contra ela. E nós vemos assim como Simão o fariseu se indignou contra aquela mulher. Ele se considera tão melhor. A grande verdade, queridos, é que existem aqui, nessa noite, dois tipos de coração. Eu não sei a quem tem um ou tem outro coração. E pode ser nesse dia. Pode ser que você andou aí por situações de decepção, situações de angústia, esperando soluções que não apareceram, e o teu coração está batido. Eu não sei. Pode ser que você está tão feliz, tão vitorioso com o aumento que você recebeu, com o sucesso dos seus projetos, ou seja o que for, que seja aquilo de mal ou aquilo de bom que tenha acontecido na sua vida, gera no seu coração o pensamento: essa história de ser perdoado, eu a minimizo à minha religião, isso não tem nada a ver com a minha vida. Muitos pensam assim, muitos olham para a situação, eu olho para a situação assim, algumas vezes. Eu preciso de soluções práticas, eu preciso de situações resolvidas na minha vida, e o coração se abate, e nós deixamos de olhar fixamente para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que tomou por nós a cruz, aquele que derramou sobre nós um tamanho perdão, e nós deixamos de fazer loucuras de amor para Deus, que foi essencialmente o que essas mulheres fizeram. Não existe devoção, não existe frieza. Jesus se reportou a esse tipo de atitude por parte do dono da casa, Simão, o fariseu. Falei: Simão, eu entrei na tua casa, você não me saudou, você não me beijou, você não ungiu a minha cabeça, não ofereceu lavar meus pés. Que eram costumes da época, eram coisas que, no mínimo, uma pessoa bem-vinda numa casa receberia por parte do seu hospedeiro. Mas nada disso aconteceu. Recebeu friamente, mostrou-lhe o lugar, e lá ficou Jesus. Até que essa mulher rompeu com aquele escandaloso amor, por assim dizer, escandaloso atos de devoção extrema que chocou todo aquele povo. E Jesus disse: esta amou. E a frase mais importante: porque os seus muitos pecados foram
perdoados. Irmãos, será que nós estamos entrando num tempo tão crítico? Semana que vem eu espero terminar com essa série, com o nosso sermão número 20, sobre a volta de Jesus, respondendo uma pergunta: onde nós estamos? Nós podemos estar muito mais próximos do fim do que nós imaginamos. Muitos têm pensado assim durante 2000 anos. Eu vou tentar destacar alguns pontos bíblicos muito objetivos que nos diz que nós estamos às barbas da manifestação do anticristo, porque Jesus disse que viria a apostasia. E se esse tempo que nós não estamos vivendo não é apostasia, nós não temos outro modelo de apostasia ao longo da história comparável com os tempos que nós estamos vivendo. Dois debatedores evangélicos, dois homens, pastores, debatendo a questão da brevidade da vinda de Jesus, num meio de comunicação, falavam e etc. E um deu a última palavra dizendo assim: se Jesus não está para voltar, nós vamos ter que vê-lo pedir perdão para Sodoma e Gomorra, por ter sido tão radical com aquele seu pecado, e agora ele decide cruzar as mãos e tolerar o século 21 deste planeta Terra, o que ele tem visto diante dos seus olhos. Eu achei muito interessante, ainda que usando uma palavra assim um pouco irreverente, mas Deus não é um Deus que usa dois padrões. Ele é um Deus que nos diz que das mãos dele vem toda a bênção, vem todo o bem. Ele, o Pai das luzes, faz descer a bênção do seu povo. Ele, em quem não existe mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele tem retardado algumas coisas por uma questão de querer ver se outros se arrependem. Ele quer salvar o maior número de pessoas. Ele quer salvar. E nós vemos nos tempos atuais exemplos como aquele que aconteceu na história da igreja de Éfeso. Eles davam importância, substituíram a devoção ao Senhor, o chegar-se ao Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, alegrar-se, porque Ele é o Salvador, o Redentor dos pecados. Eles substituíram isso tudo pelo fazer coisas, pelo executar, e executavam muitas obras, muitas coisas boas. E o Senhor vai direto na ferida. Ele diz assim: vocês deixaram o seu primeiro amor. Primeiro amor, igreja querida, é isso. É o amor que emana, que traz festa, música, louvor verdadeiro, individual ao coração de uma pessoa que foi e que sabe que foi perdoada pelo Senhor. Ela muito ama. E ela muito dá, e ela muito faz, e ela quer louvar o Senhor, e o seu aspecto exterior já não conta mais. As pessoas que possam criticá-la não lhe conta mais. Ela ergue a sua voz e canta, ela ergue as suas mãos e dá louvor. Ela quer agradar o coração do Senhor. Você conhece essa situação? Se você não conhece, considere seriamente que você não tem conhecido o Senhor. Nós não temos conhecido o Salvador de pecados, se é que nós não nos alegramos quando Ele perdoou os nossos pecados. Não faz sentido, igreja. Nós estamos caminhando para um corredor que vai levar a um rumo certo, a perdição eterna. E nós ouvimos situações de pessoas que: eu não posso ir à igreja por essa razão, eu não posso ouvir a palavra por aquela razão, eu não posso ler a Bíblia. Nós estamos o quê? Nós estamos num piquenique, nós estamos brincando. Essas coisas o Senhor toca a sua trombeta. Faz 20 semanas que nós temos repetido: preparai-vos, vigiai. Mas a atração do mundo nos fascina de tal maneira que nem perdão pelos pecados, o tratamento de algo pior do que câncer, porque câncer mata nessa vida, irmãos, mas pecado, ele mata para a eternidade, ele lança no inferno para toda a eternidade. E isso não é para pôr medo, isso é uma repetição das palavras do Senhor Jesus. Queridos, não nos enganemos. O Senhor nos diz: recorda-te de onde caíste, igreja de Éfeso, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor, porque se não te arrependeres, em breve virei contra ti. Que coisa de a gente levar a sério, e que coisa que nos leva a nos alegrarmos, porque o Senhor mesmo nos ensina que
que Ele nos lembra dessas coisas. São recordatórios que Ele nos dá. O Espírito Santo cuida para que jamais nós nos esqueçamos que necessitamos de muito perdão. Ele veio com essa finalidade. Você vai ler, talvez você queira marcar, João 16, de 8 a 11, ele fala: o Espírito Santo, esse Espírito Santo que vive em nós, ele veio para nos levar a reconhecer, a nós, a todo mundo, o pecado, a justiça, o juízo. Ele leva, quando nós tiramos o pé do caminho, ele está encarregado, ele é a autoridade maior, que nos leva a saber: aí, filho, isso não está bom, isso não está bom, volta, filho. Ele tem toda a intenção, ele dá essa atenção individual para nós, como aquela ovelha perdida, como a busca daquela dracma perdida, aquele filho perdido. Ele se alegra quando existe volta, ele se alegra, e mais, ele dá alegria ao coração do pecador que genuinamente volta ao Senhor. O Senhor está aqui, e não existe outro motivo, irmãos. Eu não encontro outro motivo que vai fazê-lo tão corajoso a ponto de: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha vida, eu quero deixar tudo de lado, eu vou segui-lo e eu vou morrer para mim mesmo. Isso não tem durabilidade, a menos que o veículo, a menos que o combustível, ainda melhor, seja um coração cheio de amor por aquele que o perdoou. Isso não dura. Nós fazemos baseado naquilo que nós amamos. Aquele que muito ama, aquele que muito se dedica, ele o faz porque ele foi muito perdoado. Nós temos que guardar isso. Não existe outra possibilidade. Nós não podemos nos tornar como que praticantes de outra verdade no que diz respeito a chegar ao Senhor. Ele está nos lembrando. Veja só, Ele nos lembra através da ceia do Senhor. Nós tivemos a ceia do Senhor na semana passada, o pastor Ricardo celebrou, uma bênção para a igreja. Nós ouvimos e vimos e participamos, mas nós temos que olhar para o cerne daquele evento e ver que Jesus, Ele mandou. Eu quero que vocês saibam que todas as vezes que participarem da ceia do Senhor, comer desse pão, beber desse cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos participando e nos lembrando a nós mesmos, lembrando a outros que estão vendo: ei, Jesus morreu para perdoar o pecado, Jesus morreu para perdoar os pecados, vamos voltar, a porta ainda está aberta, um dia não vai estar mais, venha. Cada ceia do Senhor teria que ser vista como um evento desesperador, para que nós corramos em tempo e nos apropriemos desta bênção que o Senhor dá ao nosso coração. Nós temos feito isso, ou tomamos lá um copinho e tal, um crackerzinho e vai embora para... Isto não pode ser assim. É tempo de nós olharmos para o Senhor, olharmos para o Calvário e pedir: Senhor, eu preciso de uma mudança, eu preciso olhar para o Senhor como de fato o Senhor merece ser olhado, com gratidão, com a tua bondade. O Senhor nos lembra, além do Espírito Santo, além da celebração da ceia do Senhor, que Ele nos lembra do pecado que nós cometemos, eventualmente andamos nele. Ele nos lembra através do encorajamento feito em amor, exortação em amor, feito por irmãos da igreja. Porque o Espírito Santo está na igreja, Ele está no coração do crente em Jesus. Vejam que trecho maravilhoso, irmãos. Tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo. Tem alguém que está se vendo aqui? Eu estou com um coração perverso e incrédulo, com raiva. Não espera a hora que terminar que eu vou dar vou fazer um desaforo para tal pessoa, e vou fazer. Isso acontece, isso está entre nós, isso está em mim, isso está em nós. Nós temos que olhar para essa realidade feia e ouvir do Senhor. É o Senhor dizer: irmão, tende muito cuidado, não andem desta maneira, porque assim vocês vão se afastar do Deus vivo. Isso tem que me levar a temor. A hora que entra um desejo de angústia, de vingança, a esse eu não perdoo, daquele eu vou me vingar, nós temos que tremer disto,
Nós temos que pedir ao Senhor perdão antes que isso saia das nossas atitudes, saia através de atitudes para o exterior, porque aí contamina muitos. Exortem-se, encorajem-se mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Embrutecido, endurecido, esclerosado. Ficou ruim na cabeça? Não, não é isso. Esclerose quer dizer algo que vai endurecendo, vai perdendo a função, vai ficando algo inútil. Este é um vaso, uma artéria, esta é uma artéria esclerosada, já não passa mais nada, ou não passa sangue suficiente, ela não faz mais a sua função. Então, antes que você entre no exemplo de não fazer mais a sua função, e eu acho muito interessante que ele tenha que dizer palavras assim para crentes que têm certeza da salvação, no matter what. Não me parece que Jesus está endossando essa posição. E eu tenho medo de que os irmãos entendam que eu os estou encorajando a basear a tua certeza de salvação num evento do passado, porque o Senhor fala para caminharmos hoje. É hoje. O Senhor pode voltar hoje. Sejam vigilantes. Você não sabe quando virá o ladrão, e coisas desse tipo. Nós passamos a ser participantes, mesmo trecho, passamos a ser participantes de Cristo desde que o computador deu um pulo errado aqui. Passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Eu não sei quantas pessoas estão num total ignorar daquilo que o Senhor fala sobre a sua volta. Eu não sei, mas o Senhor fala para o meu coração: não seja você a ignorar, porque eu não farei acepção de pessoa. Você será, olha aqui, você vai ser participante de Cristo, você vai juntar-se a Ele na sua glória celestial, na sua vida, desde que, com a condição que, somente se, na realidade, você se apegue até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que ele afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele não está falando para pessoas com uma situação resolvida na terra. Ele está ensinando como pessoas podem caminhar nesta terra com grande dependência dele, e ir caminhando cuidadosamente para que não caiam. Aquele que está em pé, diz 1 Coríntios 10, veja que não caia. Olha, peça ao Senhor: Senhor, onde está o escape dessa tentação tão forte que tem assolado o meu coração? E esta palavra nos conta que a vida do crente, ela consiste em deixar de lado as coisas que o atrapalham na caminhada. Hebreus 12, de 1 a 2. Particularmente os pecados aos quais eles sejam mais vulneráveis. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé que já foram, que são contados no capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreus, deixemos todo o embaraço, tudo o que nos impede na caminhada, deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando atentamente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olhe para Jesus, que suportou a cruz. Olhe, a nossa única esperança. Olhe para Jesus. Ele suportou a cruz. Ele tomou a cruz sobre si para perdoar os nossos pecados. Use desta prerrogativa que Ele deu para você, de chegar, que Ele deu para mim, de chegar-se a Ele, de chegar-me a Ele e pedir: Senhor, eu preciso do Teu perdão, eu preciso da gratidão que vem do Teu perdão. Eu estou chegando ao ponto de crer que no momento que eu deixo de me alegrar com o perdão do Senhor, é que existe um problema de falta de fé no meu coração, porque quem é perdoado se alegra como Maria, quem é perdoado se alegra como a mulher Galileia. Existe alegria no coração. Eu queria contar um exemplo para vocês, mas ele não está na hora ainda, um exemplo pessoal. Conforme eu dizia no grupo sexta-feira, eu sou sempre o bandido dos meus exemplos. Eu gosto de contar quando as coisas não andaram bem para mim, em geral.
quando já foram perdoados pelo sangue de Jesus, para que ninguém caia, não tropece nas coisas tolas, às vezes, em que eu me deixo envolver. Mas aguardem um pouquinho, os mais curiosos, eu já devo ter tempo de contar do que se trata. Vejam só, além desse recordatório, o Espírito Santo é a ceia do Senhor, são os irmãos da igreja que olham para a tua vida: irmão, as coisas não estão bem. Receba. É o Senhor vigiando sobre a tua vida, é o Senhor cuidando da sua vida, para que você não perca o rumo, porque você só vai ser participante de Cristo se guardar a fé até o final. E ele diz: olhe para Jesus. Eu vou ler para vocês esse que tem sido chamado o primeiro evangelho. Sabiam disso? Há séculos. Isaías 53 é assim, single out, ele é tirado aos olhos de homens piedosos, estudiosos da palavra do Senhor, como sendo o primeiro evangelho. Esse diz, assim diz o primeiro evangelho: olhe para Jesus. Olhar para ver o quê? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Era desprezado e nós não fizemos caso algum dele. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E por isso, cada vez, amados, que você vai ao pé da cruz e confessa o teu pecado, você diz: Senhor, o Senhor que é o autor da fé, o Senhor através de quem eu creio em Deus, 1 Pedro 1:21, é através de Jesus que nós cremos em Deus. Você não tem fé lá coisa nenhuma, nem eu, nem ser humano nenhum. Fé é um artigo divino que Deus coloca à nossa disposição. É hora de nós chegarmos ali no pé da cruz e confessar o nosso pecado a este Messias machucado, ferido pelas minhas iniquidades. E Senhor, junto com o perdão, restaura a alegria do meu coração, porque eu quero servi-lo loucamente, eu quero servir sem limite. O Senhor merece, o Senhor comprou para mim, através do seu sangue, a minha eternidade ao teu lado, que eu jamais poderia merecer. Senhor, faça isso. Eu quero sair daqui dos meus joelhos dobrados diante do Senhor, confessando o pecado, não só com uma sensação: opa, o caminho está aberto para mim, posso voltar a me aproveitar daquilo que Deus dá aos pecadores. Não, Senhor, agora eu quero dar para o Senhor a minha vida, eu quero negar-me a mim mesmo, eu quero tomar, seja qual for a minha cruz, seja qual for a desvantagem que eu tenho que tomar, eu quero tomá-la com alegria, e quero servir ao Senhor, e quero seguir ao Senhor até o fim. Essa é a pregação de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Não tem facilitação para isso. Tem morte para o nosso ser, e tem do outro lado um Deus provedor, que nos provê de um sentimento de absoluta alegria em morrer para nós mesmos. E nós o fazemos, como Maria fez, como a mulher Galileia fez, e nós o fazemos. Eu estou contando para vocês uma sequência de recordatórios. Eu nem sei se existe essa palavra em português. Em espanhol eu aprendi. Quem me ensinou? Recordatório, acho que foi o Carlos, não sei, alguém, o Davidcito. Recordatório é um bom espanhol, não sei se existe em português. Eu tenho aqui umas formas de nós recordar. É a ceia do Senhor, é o Espírito Santo, é a ceia do Senhor, é na igreja, é o pastor que prega, é o irmão que exorta, e etc. É você olhar para Jesus nessas bases que eu estou dizendo. Mas existe algo, meus irmãos, ai que bom, tenho tempo. Existe algo que está lá, eu diria perdido nas páginas da palavra do Senhor, e que Ele está trazendo à luz. E nós temos que ver algo que é assim, é absolutamente fantástico o que Deus nos ensina nessa segunda carta de Pedro, pequenina carta de Pedro, 3 capítulos apenas. Nesse trecho que eu vou ler para vocês,
que está no capítulo 1, versículos de 1 a 15. 1 a 15. Deixa eu contar um contexto para vocês. Pedro, essa carta provavelmente foi escrita ao redor entre anos 64 e 67, quando Pedro estava preso em Roma. No ano 67 ele vai ser decapitado, ele vai ser morto, e certamente foi sua última carta, sua última expressão. Para quem que ele escreveu? Escreveu para os crentes que estavam igualmente sendo tão perseguidos, que eles haviam sido dispersos por muitas regiões, e por alguma razão, talvez por intimidade pessoal, assim, de ter sido guia deles durante um tempo. A história de Pedro não é contada com tantos detalhes na palavra quanto a história de Paulo. Então não sabemos exatamente por onde Pedro andou, quando ele desaparece das páginas de Atos e fica fora dos relatos de Atos, a maioria do livro, nós não sabemos. O fato é que ele teve contato com esse povo, e ele escreve essa carta assim, apaixonado por eles, para que eles se cuidassem no meio da tribulação pela qual eles estavam passando. Eram esses os crentes. Eles estavam assim mais ou menos distribuídos, as duas cartas, ele escreve para 1 Pedro e 2 Pedro, estavam distribuídos assim mais ou menos da metade norte para cima, da metade para o norte desse país que hoje nós conhecemos como Turquia, na época era chamado como Ásia Menor, até as margens de um mar ali que existe entre a Turquia e a Rússia, a União Soviética, seja qual for o nome do Cazaquistão, alguma coisa assim, que é o Mar Negro, né? Só para você se localizar. E eles escrevem, ele menciona o nome das províncias. Essas províncias, algumas delas ainda têm o mesmo nome. Uma delas é uma província chamada Capadócia. Capadócia é um lugar muito interessante. Por uma questão geológica que eu não saberia explicar para vocês, o solo dessa região, ela se parece, essa é a melhor ilustração que eu vou saber usar, com queijo suíço. Sabe queijo? Buraquinhos? Assim, ela forma cavernas subterrâneas, mas múltiplas cavernas subterrâneas. E Pedro escreve para esse povo que agora estava, metade do primeiro século, sob tremenda perseguição. E aí a história geral, a história não bíblica, ela complementa nos dando um fato que eu acho assim fascinante. Durante algum tempo, esses irmãos recebem essa carta, eu já vou contar para vocês esse pequeno trecho que eu vou ler hoje, e eles ouvem de Pedro: irmãos, vocês se santifiquem a Jesus, porque a coisa está brava. Não há promessa de que eles serão livres, não há promessa de que se eles fizerem certos atos místicos que vai funcionar e eles vão ficar livres, porque eles não eram cabeça, eles não eram cauda, eram cabeça. Não existia nada disso. Eles estavam no caminho do cadafalso, eles estavam no caminho da morte. Está bem? E durante algum tempo, esses crentes foram perseguidos e encontrados, mas depois eles deixaram de ser encontrados. Eles desapareceram e arrefeceu a perseguição naquela área, até a época em que o primeiro imperador que se declarou cristão subiu ao poder, Constantino. Isso foi perto de 200 anos ou 250 anos depois. Preciso conferir a data. Sabe o que aconteceu com esse povo? Para eles não morrerem, eles entraram nessas cavernas subterrâneas, e durante quase 3 séculos eles viveram nessa condição. E lá é interessantíssimo, o lugar é muito interessante, tem mapas assim de corte mostrando, tinha gado, eles ficavam lá e ninguém os encontrou, eles ficaram ali. Quando surgiram as notícias de que com o novo imperador o cristianismo havia sido adotado como religião oficial do império, etc., eles foram saindo. E existem escritos da época. Sou professor de sociologia que nos contou escritos da época, dizendo que quando eles começam a aparecer e se integrar outra vez à sociedade, os escritos da época: de onde vem esse povo? Que povo maravilhoso!
que povo lindo, que povo honesto, que povo bom. Eles fazem coisas, tem alguém doente, eles vão levar coisas, vão levar comida, vão levar remédio, vão levar roupas. Que povo estranho esse. Nós não somos pessoas assim. 3 séculos foi suficiente para que o mundo se tornasse cada vez pior do lado de fora, enquanto a palavra de Deus, pregada por Pedro, preservou o coração da igreja subterrânea. E eles saem para fora como luzes do Senhor, para brilhar no mundo onde eles passariam então a viver. Muito, muito interessante. Pena que nós não temos slides aqui. Eu acho que eu passei uma vez, aliás, estava fazendo até aniversário hoje. Uma vez nós fomos pegos com um furacão, e minha família nós fomos para um abrigo, um abrigo contra o furacão, e foi terrível. Foi terrível. E eu saí de lá com esse pensamento na mente: ficar lá no meio de os humanos num meio, e os gatos numa ponta e os cães no outro, e durante 3 dias nós ficamos. Uau! Eu saí uma raiva quando a comida não estava muito boa, uma raiva quando o vizinho estava roncando, uma raiva quando... E você pega um documentário desse, de que a palavra de Deus preservou um povo em perfeita santidade. Eu me senti pior que a pulga dos cachorros e dos gatos ao sair de lá. Assim, Senhor, eu preciso conhecer o que é santidade, eu preciso saber do Senhor, porque Ele nos manda caminhar assim, e Ele nos diz que nos dá graça. Eu acho que o nosso entendimento da graça não era tão completo como hoje em dia, mas o Senhor nos dá exemplos desse tipo. Bom, Pedro está escrevendo para este povo. Pedro está escrevendo para esse povo, e eu preciso contar para vocês alguma coisa que ele escreveu. Veja só, ele diz: olha, eu estou escrevendo para aqueles que conosco receberam fé igualmente preciosa, fé na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Tem muitos aqui que receberam essa fé, não é? Ninguém fez essa fé. Não, eu tenho que crer. Você não vai chegar em lugar nenhum, irmão. Por favor, vamos ler junto os trechos que eu me referi, não agora. Está aqui: aqueles que não rejeitaram a fé que lhes foi oferecida, é uma fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A esses eu desejo graça e paz, que sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que, como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele tem dado tudo. Ele tem dado tudo. Ele não pede nada para que você se santifique. Esse termo, ele não é bom. Você santificar-se é você fazer por você mesmo aquilo que o Senhor de antemão diz: você não pode fazer, porque sem mim você nada pode fazer. E eu vou ter que receber as minhas 15, 20 mensagens de WhatsApp durante a semana, dizendo que eu tenho que me ajudar a mim mesmo, que o que vale é a tua intenção, é a força do braço, palhaçadas que ficam bem na boca de satanistas, de espíritas, de macumbeiros. Tem sido a linguagem comum da língua do povo de Deus, ou que se chama povo de Deus, porque desconhecem a graça do Senhor Jesus, que nos deu todas as coisas, que nos conduzem à semelhança com Ele, e que nos tornam co-participantes da natureza divina, e que nos livra das corrupções e das paixões que há no mundo. Eu tenho um pecado aí que eu não consigo vencer, eu estou dominado por esse pecado. O Senhor está nos contando que então vamos buscar com seriedade a sua graça, porque nele há promessas preciosas que podem quebrar os grilhões, as cadeias que nos amarram e nos libertar. É isso que Pedro está comunicando. Por isso mesmo, irmãos, por isso mesmo, por causa dessa herança que o Senhor deixou para o seu povo, reúnam toda a vossa diligência, todo o vosso esmero, toda a sua dedicação, todo o capricho, e associem a vossa fé à virtude, e à virtude adicionem o conhecimento, ao conhecimento adicionem o domínio próprio,
Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor ágape. Permita a mistura de línguas aqui. É aquele amor, se necessário for, ele morre pelo objeto amado, pela pessoa amada. Juntem. E ele conta aqui nesse miolo, que nós precisamos voltar para ele, que existem 7 bênçãos de Deus, 7 coisas que nós temos que entender o seu significado e buscá-las desesperadamente do Senhor. Por que eu tenho que buscar? Virtude, conhecimento, eu quase decorei todo já. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, buscar piedade, buscar amor fraternal e buscar amor ágape. Por que isso? Por quê? Porque estas coisas, se elas existirem em vocês e for aumentando nas suas vidas, coisas que Deus dá, porque você busca pela graça dele, não são coisas que você vai fazer um curso, ler um livro, ver slides e aprender como são. Não, são graça de Deus na sua vida. Se existirem essas coisas, vou repetir uma vez mais para testar o meu pequeno cérebro aqui, junto à fé, junte a ele a fé, junte a virtude. A virtude, você junte a ela o conhecimento de Deus. Ao conhecimento de Deus, você vai e peça para Ele te dar uma outra coisa, que é o que? Domínio próprio. Ao domínio próprio, você vá e busque do Senhor que lhe dê perseverança. A perseverança, você pede que Ele adicione na sua vida uma outra qualidade de Jesus, que Ele vai pôr na tua vida, que é o que? É a piedade. E a isso seja adicionado amor fraternal, e seja adicionado o amor ágape. Façam isso, por quê? Porque se existir isso em vocês, vejam só, vocês não vão ser mais inativos, sem frutos, embora conheçam plenamente o Senhor Jesus. Olha que coisa! Existe algo faltando na fé do povo de Deus. E ele nos conta que essas bênçãos que se juntam à nossa fé, fazem da fé algo tão completo, algo tão eficiente, que nós não seremos mais dessa maneira como você e eu nos sentimos alguma vez. Puxa, pai, parece que não adianta nada. Que diferença faz eu viver? Eu estou inativo, eu estou sem fruto nenhum. A vida está ruim, e nós olhamos para a nossa própria vida no espelho, e nós não vemos diferença de como éramos antes de ter a Jesus. Nós olhamos para a vida do vizinho, que declara outro tipo de fé em outras divindades e pseudo-divindades, e nós nos envergonhamos e vemos que não estamos indo a lugar nenhum. E ele diz: filho querido, está faltando que você junte a vossa fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. E você não vai ser mais inativo, nem infrutuoso, sem frutos. Busquem com diligência, cada vez maior. Segunda vez que ele usa essa palavra diligência, que eu não sei mais em que lugar tem na Bíblia, acho só que sempre estarei pronto. Pedro escrevendo: as barbas da sua morte, sempre estarei pronto, queridos, para trazer-vos lembrados, para fazer-vos lembrar sobre essas coisas. Embora vocês estão certos da verdade já presente convosco e nela confiados. Eu vou sempre, toda vez que eu escrever um bilhetinho para vocês, passar um e-mail, bom, Pedro não tinha e-mail, eu vou mencionar: vocês precisam de buscar estas qualidades. Eu considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, enquanto estou nessa minha vida, que eu desperte vocês com essas lembranças. Certo que estou, que muito em breve vou deixar o meu tabernáculo e vou efetivamente, nosso Senhor já me tem revelado isso. Mas da minha parte, escreve Pedro, eu me esforçarei diligentemente, terceira vez, eu vou me esforçar de todas as maneiras para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha morte, vocês se lembrem dessas coisas. Parece que é importante isso ou não? Sim. Pedro era o líder dos discípulos, dos apóstolos de Jesus,
Pedro viu essas coisas acontecer, Pedro viu a volta, e ele diz: se vocês se esquecerem dessas coisas, vocês são cegos, vocês se esquecerão da purificação dos seus pecados. Gente, isso é a chave dessa palavra aqui. Estou tentando fazer o meu melhor para explicar para vocês, e espero que o Espírito Santo convença o teu coração de que ela é a genuína palavra de Deus. Se você não acrescenta a sua fé, a virtude, se você não acrescenta a tua fé, o conhecimento de Deus, se você não acrescenta o domínio próprio, se você não acrescenta a perseverança, se você não acrescenta a piedade, se você não acrescenta a fraternidade, o amor fraternal e o amor, você fica como cego. Você esquece que Jesus te perdoou. Se você não tem lembrança que Jesus te perdoou, você não vai apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo. Você não vai dar ouvidos a Ele quando Ele diz: filho, para você entrar na Jerusalém celestial, você vai ter que negar-se a si mesmo. Você não tem razão para negar-se a si mesmo, porque você não se sente perdoado, você não sente que precisa de perdão. Entendem como as coisas se acoplam? Nós precisamos ser sensíveis ao perdão de Deus, e o que nos torna sensíveis são essas bênçãos que Ele já nos tem dado. Vou me dar um minuto para contar uma pequena experiência, essa que eu falei para vocês. No domingo passado eu saí meio assim, sob a impressão que o Senhor queria muito que nós, não sei quem, nós fôssemos para o Haiti. Existe lá no Haiti uma família que se tornou assim muito querida ao nosso coração, a família do James. Quantos conheceram o James? Só levanta a baixa a mão. Muitos conheceram, né? Então, isso nos tem angustiado, e nós temos recebido algumas notícias. A mãe não está bem, aquela coisa eu já contei para vocês. Eu fico pensando: eu estou tão perto daqui, eu sei tanto medicina, não é para me gabar, mas eu tenho uma porção de coisa, eu sei tratar uma porção de coisa, e essa mulher deve ter isso, pela história que me contaram. Não é difícil chegar a essa conclusão, mas que adianta eu ficar guardando o que eu tenho na minha cabeça aqui e não ir para lá? E eu contei para a Débora e para a Maria, correndo, fui mostrar para eles que a primeira dessas qualidades a ser adicionada à fé é a palavra virtude. A palavra virtude, vejam bem, isso é direto do grego para vocês. Quem é o grego? Cadê o grego? É a língua grega que foi escrita a Bíblia, no Novo Testamento. Virtude é a habilidade dada por Deus de praticar atos heróicos. É assim que tudo começa. É sair da zona de conforto, falar: sim, Senhor. E eu estava tão feliz, porque o Senhor tinha me dado essa alegria, essa consciência do perdão dos pecados. E eu estava naquele ponto de dizer: Senhor, tudo, onde o Senhor me mandar, e eu quero ir. Eu quero negar meu conforto. E o Haiti faz calor demais, gente, é muito difícil, tem outras dificuldades ali, mas eu vou raptar o crente, mas eu vou. A Dé chegou para mim e falou assim: você vai morrer mártir, porque é isso que você mais quer. Eu não tive resposta para ela. Não sei, talvez seja uma grande honra que o Senhor está guardando. Eu não sei, mas o Senhor está... Eu não sei, eu acho que é muita pretensão dizer: o Senhor está falando que eu devo partir. Mas se eu não falar, também não parece que eu estou sendo verdadeiro com vocês. Nós temos uma família que está sendo dizimada pela pobreza, está sendo dizimada pela... hipertensão não tratada, diabetes não tratada, coisas que nós sabemos tratar de folga. Temos remédios aqui vencendo, porque ninguém usa, e estão aqui a um voo de 2h30. Isso me pegou o coração, até eu entrar no computador. Falei: eu vou procurar aqui, e eu olhei o preço da passagem. Tá caro, parece que não vai dar. E nessa arrefecida, eu estava ótimo. Segunda, terça, com pergunta, fala para dar o relatório meu lá. Segunda, terça, quarta, acho que até na quinta-feira, vibrando com as coisas do Senhor, feliz, muito feliz com a ideia de ir. A hora que eu vi, sabe essa história de ao invés de olhar para o Senhor, você olha para na horizontal? Foi mais ou menos isso que eu fiz. E a alegria acabou. A partir do momento que eu não permiti que a virtude, não esqueçam disso, é a habilidade dada por Deus
de praticar atos heróicos. Vocês estão comigo, não? Sim. Ato heróico. E proiti, dispôs-se a pegar, sei lá, o que eles tenham de ruim lá, que possa pegar. Confiar no Senhor, ir para cima do Golias com a sua pedrinha, confiando que o Senhor vai dar vitória. Trocar esse estado pelo estado de miséria que eu fiquei, quando eu olhei para aquela situação e falei, não vai dar. E eu quero dizer para vocês que eu não estou dando indireta sobre que eu estou precisando de dinheiro para passagem. Não, eu tenho um fundo missionário e eu tenho dinheiro. É que na verdade que o Senhor trouxe à luz algo muito pior. Ele trouxe à luz diante dos meus olhos que eu tenho, mas eu não queria gastar. Percebe a luta da carne contra o espírito aqui? Mas eu fiquei tão triste, passei 2 dias apagados, chegou a sexta-feira, o Senhor acendeu outra vez, pela misericórdia dele. O Senhor colocou diante de nós uma família de missionários em Goiânia. Eles não são de Goiânia, eles estão no Rio Grande do Norte, certo? Arlen não está aí. Eles estão no Rio Grande do Norte. Eles são do Rio Grande do Norte e estão em Goiânia. Em Goiânia, porque ela foi ter neném e o neném nasceu prematuro. Né? Nenenzinho tudo torto, tadinho, tudo pequenininho, já tem 1 mês de idade. E Deus tocou o nosso coração e o nosso grupo está pequenininho. E nós levantamos uma oferta de amor e mandamos para ela na mesma noite. E ela agradeceu. Falei assim, não existe outra vida melhor do que viver coberto pela virtude do Senhor, que nos encoraja a botar a mão no bolso e atirar. Não existe alusão a nada que você deva fazer. Eu estou dizendo só a coisa do ponto de vista geral. Não se negue ao Senhor. E para não se negar ao Senhor, você tem que ter dado por Ele a clara consciência de que Ele tomou sobre si as tuas dores, os teus pecados Ele levou sobre si. E isto por si só, tendo sido visto pelos teus olhos, vai te encher o coração. E você vai poder dizer, como Paulo disse, nós somos loucos por Cristo. Nós fazemos loucuras de amor por Jesus. E esta é a vida que fez com que aqueles 11 indivíduos lá no século passado arrastassem essa mensagem improvável de que alguém morreu e ressuscitou 3 dias depois. É desta maneira, por causa desta alegria, por causa desse espírito pulsando no coração de crentes verdadeiros que não amam o mundo, mas amam ao Senhor Jesus. É desta maneira que ela caminhou 21 séculos e chegou até nós. Pensem nisso. Deus abençoe a todos. Amém.